Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Aliane Brackmann. Aliás, não poderíamos ter melhor entrevista para essa segunda-feira, porque nós vamos falar de um assunto importantíssimo que trata da nossa questão regional, principalmente aqui da questão dos produtores de leite, né? Na sexta-feira ocorreu uma mobilização na empresa Lactalis, LG, para quem não está habituado com o nome Lactalis, é a indústria da LG, que fica no acesso ao bairro Alesgut, no Trevo, né? E na sexta-feira, portanto, ocorreu essa mobilização para tentativa de uma melhor negociação com a indústria e também relevantes ainda reflexo da questão da importação do leite vindo de fora com preços praticamente que deixam o nosso produtor sem condições de competição, né? Entre outros aspectos que a gente vai levantar na entrevista do dia de hoje. Bom dia, Liane. Satisfação em tê-la na manhã dessa segunda-feira para falar de um assunto tão importante, né? Bom dia. Bom dia, Dinho. Bom dia a todos os ouvintes da Tirol. É uma satisfação, claro, estar aqui. E depois de um balanço feito em relação à nossa mobilização de sexta-feira, nós podemos estar aqui repassando um pouco sobre esse evento que nós realizamos. Bom, Liane, para os nossos ouvintes conseguirem entenderem a nossa entrevista e essa mobilização, ela ocorreu por quais fatos? Por que foi feita essa mobilização? Bem, na realidade, desde o ano passado nós estamos participando de audiências públicas, de reuniões, de negociações, inclusive em Brasília, com ministros, enfim, com bancadas, mas também já a nível de Estado nós fechamos e trancamos por algumas horas a Ponte Internacional de Jaguarão e Rio Branco, né? E várias reuniões, vários momentos de discussão, de debate nós tivemos sobre a perda no leite, que o nosso produtor teve já no segundo semestre de 2016, depois deu uma reagida no final do ano, início do ano, e por junho, quando a gente estava na entre safra, nós se deparamos contra uma perda do produtor de junho até outubro de mais de 30 centavos. Quando a gente sabe que nem o produtor pode fazer milagres, nós temos um custo para produzir, hoje nós temos exigências normativas a obedecer dentro da qualidade, hoje também as indústrias prezam pela produtividade, então quanto mais, isso tudo é custo, genética, enfim, alimentação, instalação, e hoje o recurso que nós temos para tomar não é mais como nós já tínhamos em épocas anteriores, então nós temos sim um custo hoje, inclusive onde as indústrias concordaram com esse custo, porque nós temos no Rio Grande do Sul hoje um preço referência a cada mês, e onde nós trabalhamos custo de produção do produtor e custo de produção da indústria. Então a indústria nos diz, é isto que nós podemos pagar para o produtor, mas o produtor ninguém atende o que ele deveria receber para pelo menos empatar com o seu custo. Então nós temos hoje um custo constatado por técnicos, onde várias equipes de assistência técnica participaram, que não fica abaixo de R$1. E nós temos hoje produtores precisando entregar o leite a 80 até menos centavos por litro de leite. Então nós esgotamos todas as negociações via reuniões, audiências, e aí se chegou à Comissão do Leite do Estado, no qual eu também participo, representando o Vale Taquari, que nós iríamos mostrar a nossa indignação, os produtores que eu estou falando, na frente das duas maiores hoje do estado, que é a Nestlé e a Lactalis. Só a Lactalis capta 25% do leite do estado, né? E o nosso estado é o terceiro maior produtor de leite, e nós fecharíamos por algumas horas a entrada e a saída do leite das duas maiores, que seriam então a Nestlé e a Lactalis. Inclusive elas que também têm grande participação ou são as maiores importadoras. A Lactalis nos dizia que não, mas ela confirmou que importaram soro de leite, enfim, massa de lácteos, mas a gente sabe que o leite em pó também entrou, né, no nosso país, e principalmente afetou os produtores do Rio Grande do Sul. Bom, na sexta-feira essa mobilização, ela de certa forma foi muito positiva aos meus olhos, Liane.
Nós tivemos uma grande quantidade de produtores lá. E o que pôde se colher de benefício dessa mobilização que ocorreu na sexta-feira? Sim, a história do leite, historicamente, a gente às vezes sai, né, com algum avanço ou sem nenhum avanço. Mas eu acho que, acima de tudo, mais de 3.000 produtores estavam representando, tanto aqui em Teutônia como em Palmeira das Missões, os 90 e poucos mil produtores que ainda resistem. Porque 20.000 nós já perdemos no Rio Grande do Sul, quase 2.000 produtores só aqui no Vale do Taquari. Então esses bravos que estavam lá no dia, eu calculo em torno de 3.000, representaram os mais de 90.000 produtores, né? Indiferente, né, se eles estavam lá ou não. Então o que a gente percebeu? A coragem, a disposição, a vontade de permanecer e a vontade de mobilizar. Então, eu acho que foi no momento certo que aconteceu. Nós, inclusive, trancamos de manhã das 9 até praticamente as 2 horas, uma e pouco da tarde, esse acesso à fábrica. Inclusive, a determinação provocou a abertura do portão. Nós ocupamos o pátio da LG ou da Lactalis, né, onde o nosso produtor, que é ordeiro sim, mas que sabe mobilizar com muita força, ele entrou no pátio com uma convicção, que se abra um canal de negociação a partir de agora, não só com a Lactalis, mas principalmente com o Sindilate, que é o sindicato de todas as indústrias do Rio Grande do Sul, que se abra esse contato, essa negociação mensalmente, ou seja, olho no olho, indústria e produtor, que nós então, comissão, representamos, e que haja uma possibilidade para que se assegure, que se garante a permanência da cadeia leiteira no nosso estado, que não é só os produtores que estão envolvidos, inclusive as indústrias, os funcionários, enfim, é a maior cadeia produtiva e que mais número de pessoas envolve no nosso estado. Bom, Leane, eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento que eu, mas o que mais me assusta nessa situação toda é a apatia do governo. Quando eu falo governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Veja bem que há poucos dias, naquela tentativa de negociação com o governo do estado, onde foi até trancado, né, a importação do leite vinda do Uruguai por alguns dias, não sei se... Por 2 semanas. E aí vê o governo que uma espécie... Olha, nós não sabemos o que está acontecendo. Mas será que o governo não tem a real ideia, a noção do que está acontecendo com os produtores? Exatamente. O que significa milhares de famílias, milhares de pessoas que estão ligadas diretamente a essa cadeia. Então, eu concordo, sim, Dinho. Nós tivemos com muita alegria essa confirmação do ministro Maggi que estaria provisoriamente trancada a importação. Quando no outro dia nós já ouvíamos o presidente Temer dizer que devido às reclamações do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores deveria ser reaberto. Inclusive o presidente Sindilate concordando, dizendo que é um preço que nós temos que pagar porque o Uruguai é um bom cliente do Brasil. Pô, nós sempre tínhamos, Dinho, a importação sempre existiu. Nós sabemos que o Mercosul favorece essa livre negociação. Mas em épocas de mais exportação, mais importação, ou quando o leite, a oferta é menor que aliás, que a oferta é maior que a procura, enquanto que existe menos demanda para consumir, e eu concordo, nós temos um mercado retraído, o salário mínimo só aumentou 6% do último ano para cá, então nós temos a crise econômica atingindo o nosso consumidor. Você falava hoje de manhã, enquanto que uns ganham um salário mínimo ou até R$2.000, enfim, outros gastam milhões em passagens aéreas ou em jatos com dinheiro nosso, público. É lamentável. Num Brasil tão bonito, tão grande, existir essas distorções. Mas voltando ao leite. Então, sempre houve importação. Mas nós tínhamos um ministério chamado MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se sentava com a Fazenda, que se sentava com o Ministério da Agricultura e dizia, nós temos que proteger o nosso produtor interno. E aí se construía equilíbrio, né, com os países do Mercosul. Tanto é que com a Argentina foram construídas cotas. Tanto pode entrar e
Ponto final. Com o Uruguai, principalmente, hoje nós temos livre mercado. Ele imporou mais que 1 bilhão de litros para o nosso estado e nossa produção interna também cresceu, devido inclusive à promessa que nós iríamos ter um ano estável pelo Sindilate, pelas indústrias, e o nosso povo correspondeu, né? E ainda a vinda do leite, com o mercado retraído, deu o que deu. Nós temos hoje altos estoques, inclusive a Lactalis nos confirmou isso, que eles têm altos estoques de leite em pó, né? E a gente inclusive questionou se foi só leite nosso, mas eles confirmaram que realmente eles tiveram que comprar porque estava faltando, enfim. Mas nós temos hoje esta realidade. Aí o secretário da Agricultura, em uma oportunidade, nos respondeu que se ainda para atrapalhar ou estimular a entrada do leite, esse atual governo Sartori diminuiu a taxa de importação, que hoje nós temos novamente revogado, ou seja, foi de 12 para 4, então agora reverteu, mas vence essa semana. Então nós temos essa incerteza também. Vai permanecer a taxa maior ou vai voltar a 4%? Aí respondiam que se não entra pelo Rio Grande, entra por Espírito Santo. Pô, mas nós estamos aqui grudados ao Uruguai. Então sempre é mais fácil o leite entrar pelo Rio Grande do Sul. Eu acho muito engraçado, Eliane. Eu fico muito indignado. Eu imagino a situação dos produtores ouvindo uma baboseira, uma asneira dessa, se tratando das pessoas que deveriam defendê-los, né? Porque hoje, é minha percepção e essa é minha opinião, nós temos um governo que está entregue aos pensamentos das grandes indústrias, aos anseios dessas grandes empresas, quando se esquece que quem faz a roda girar no país é o seu povo, a sua nação, os seus produtores, né? Está se fechando os olhos por uma fatia tão importante, produtores, a agricultura, está simplesmente se abandonando, deixando de lado, se favorecendo as grandes vontades das grandes indústrias. Isso me preocupa um monte, porque a partir do momento, olha os dados que a Eliane trouxe aqui, quantos produtores abandonaram só na questão do leite na nossa região porque não tiveram mais as mínimas condições de permanecer fazendo o seu trabalho. As mínimas condições. Eu não vejo... Eliane, e esse é até uma situação que me preocupa, no futuro próximo, bem próximo, alguma situação que possa mudar essa realidade. Eu acho que vocês ainda vão encontrar muitas dificuldades e muitas batalhas pela frente. Com certeza, é um outro projeto. Nós assim estamos vendo cada vez mais que hoje os grandes grupos estão sendo muito favorecidos, a agricultura familiar está deixando de lado. Até no último Plano Safra nós já tivemos a confirmação que a agricultura empresarial teve redução de juros, a nossa se manteve e até com o mesmo teto de 2016 para 2017. Então, aos poucos querem desmartelar a agricultura familiar, que hoje gera 70%, 80% do alimento para o consumidor brasileiro. Então, tudo isso se explica, Dinho, que hoje a bancada ruralista, que representa o latifundiário, a agricultura empresarial, tem quase 200 congressistas lá, tanto no Senado como na Câmara. Então, eles, além de serem advogados, médicos ou empresários, eles são os donos da terra. Tanto é que hoje não temos mais um programa de crédito fundiário para comprar um pouco de terra a mais para os nossos filhos ou para comprar a primeira terra. Nós temos um plano safra que não viabiliza mais certas atividades. Então, para a agricultura familiar falando. E o leite que é praticado pela agricultura familiar, aqui em Teutônia praticamente 100%, né? Ele também aos poucos está perdendo chão para grandes empresas, enfim, de produção leiteira. Só colocando algum dado a mais, para Teutônia, essa perda de junho para cá significou mais de 3 milhões de reais. Nós levamos inclusive esses números para a Câmara de Vereadores na semana passada, para o prefeito, então para que eles também se engajem com a bancada deles, com os deputados deles, né, para nós não perdermos
mais produtores, ou mais preço para aqueles que ainda estão lá, porque hoje o grande vilão é a importação, é a taxação, né? Então nós estamos muito preocupados porque a atividade do leite historicamente faz parte de todas as propriedades, né? Se nós temos aqui mais de 1.000 propriedades em Teutônia, 600 e poucas estão na atividade leiteira, e nós já perdemos mais de 100 também aqui em Teutônia, né? Westfália nós não nem tanto, mas aqui nós já perdemos mais de 100 propriedades também. Então isso tudo nos preocupa, não só a questão do leite, mas os cortes, inclusive da União, que são sendo propostos e que vão para votação agora, mês de dezembro. Foi também um motivo que nós procuramos a Câmara e o prefeito, né? Na agricultura familiar, nós temos certos setores que vão perder de 30%, 50% ou até mais % de valor. Só em subsídios nós vamos perder bilhões de reais, né? Porque a agricultura familiar, ela é subsidiada pelo crédito, por programas. Então nós vamos perder bilhões de reais em subsídio, e isso faz a manutenção da agricultura. Nós não podemos ser tratados com 5 hectares igual àquele que tem 5.000 hectares. Então isso não existe. E na atividade do leite não é diferente. Então, só voltando ao leite, dia 5 nós vamos sentar com a empresa e com o Sindilate para propor, né, uma negociação mais direta, principalmente na oficialização de contratos, adiantamento do pagamento. Assim o produtor só recebe dia 15 do mês subsequente. Nós queremos antecipar esse pagamento. O francês aqui no dia da negociação, da conversação, nos dizia que o preço será mantido, mas nós não podemos falar em manutenção de preço, nós temos que avançar, mesmo estando hoje na época de verão, porque senão o nosso produtor desiste, né? Então nós queremos avançar nos preços, nós queremos que a importação seja equilibrada, né? Que se crie cotas também com o Uruguai. Nós temos que repensar a taxação, inclusive em janeiro entra uma nova proposta de ICM para o leite que entra. Hoje também não é só o leite do Uruguai, né? Que o consumidor possa observar nas embalagens, quando ele compra um leite condensado ou um doce de leite ou até um leite UHT, que muito leite desse é envasado em Minas Gerais ou em Goiás, que ele favoreça e valorize o nosso produto gaúcho. Então, hoje o produto que vem de fora, que tem indústria em outro estado, ele vem com uma taxação muito baixa. A partir de janeiro, acho que nós vamos ter uma alteração. Então, isso também ajuda um pouquinho. Nós temos que valorizar o nosso produto gaúcho, as nossas indústrias que vazam aqui e aquelas que não importam. Tanto é que a gente cobrou do governo do estado, Dinho e ouvintes, desde o ano passado, quando o Sartori estava lá no 30º andar na França, num prédio luxuoso, assinando o tal do convênio com a Lactalis para vir de São Paulo para cá, né? Claro que nós não somos contra, porque é mais um mercado que desova leite, mas nós queríamos saber qual o incentivo que o Estado, que nós gaúchos damos a essa empresa francesa. E empresa que recebe incentivo fiscal, ela não poderia importar e botar a risca ou na insegurança o nosso produtor gaúcho, né? Então isso nós não concordamos, dinheiro público é nosso, é meu, teu, Dinho e dos ouvintes, e eles incentivam, trouxeram ela para cá, e se ela importa, a Nestlé foi a mesma coisa, ela está botando na insegurança o nosso produtor que vive aqui, que faz a roda girar. Para o ouvinte entender de uma forma bem básica, não adianta você trazer uma empresa de fora com a desculpa que vai gerar não sei quantos empregos quando ela vai quebrar o ciclo, a roda, né, que é os produtores, por exemplo. O que adianta gerar 1.000 empregos se vai quebrar 2, 3 mil produtores? Porque vão acabar desistindo porque os preços pagos são ridículos, não tem as mínimas condições do produtor se manter. Então, se usa muito isso como campanha até de política depois. Porque nós trouxemos tal empresa, geramos 1.000 empregos, mas perdemos 7, 10 mil produtores. Então, isso não se fala, né? Outra coisa, nós vivemos um país tão hipócrita que as leis... os direitos adquiridos estão sendo perdidos. Nós estamos perdendo direitos adquiridos, direitos que foram conquistados. Tanto nós vivemos na situação da agricultura um retrocesso de políticas, retrocesso.
infelizmente, o que nós vivemos nesse país. Bom, Liane, para finalizar a nossa entrevista, vamos ver se a gente fala de alguma coisa boa. Vamos falar, final de ano tem alguma promoção promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais em benefício desses agricultores e associados? Sim, com ou sem problemas a vida continua, né? E a luta tem que continuar e nós temos que ser persistentes. Então a nossa Assembleia já passou, nós temos o nosso orçamento para 2018 já aprovado, em torno de 6 milhões de reais, que nos dá muita responsabilidade. Hoje nós temos 3 comércios, temos uma representação autêntica, legítima do nosso agricultor familiar, como eu falava, esse público que a gente tem o compromisso de defender, e temos o outro setor que são os serviços. Então, este ano, claro, nós já estamos em andamento a campanha 35 anos do nosso sindicato, que vai ser comemorado sim, apesar das situações que nós vivemos, ameaça de reforma trabalhista, reforma previdenciária, trabalhista já foi, né? Reformas que estão querendo nós tirar direitos, como você falou, né? Mas para unir a categoria, para mostrar que 35 anos de história não foi em vão e que nós estamos hoje aí persistindo via sindicato, via organização do movimento sindical, porque se ele enfraquece, é a intenção sim que o movimento sindical também enfraqueça, porque às vezes eles incomodam, né? Porque se coloca os sindicatos como é o grande vilão, né? Se coloca na cabeça das pessoas que o sindicato, não, porque o sindicato é só prejuízo, que são pessoas que não querem nada com nada, quando na verdade a grande maioria dos sindicatos são sérios e lutam pelos direitos das pessoas, né? Mas se coloca nesse país, se tenta inverter tudo nesse país, né? Se coloca como se o sindicato fosse uma situação ruim, que os seus direitos, hoje em dia, por exemplo, na questão do trabalho, se coloca que é melhor você trabalhar sem direito algum, negociar com o patrão direto, do que você ter as mínimas condições de trabalho, né? Como eu dizia, é um outro projeto e nós temos que ser muito resistentes e muito persistentes. Então, um sindicato que tem essa visão, que a partir de agora é muita luta, é muito esforço para manter aquilo que a gente tem, nós estamos convocando os nossos associados e convidando para 8 de janeiro, e a campanha já está lançada a nível de comércio. Nós vamos sortear 35 vale-compras, nós vamos ter uma festa de integração com os nossos associados, dia 8, na Sociedade Fluminense, com almoço a R$15, os cartões já estão sendo distribuídos, cada associado pode tirar a sua camiseta padronizada para esse evento, 35 anos, e nós queremos relembrar um pouco a história desses 35 anos. Muitas pessoas participaram e estão participando para melhorar coletivamente a vida dos nossos associados e da classe como um todo. Bom, Liane, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer você pela sua participação no dia de hoje. Eu sei que nós teríamos assuntos aqui para ficar falando horas e horas. E eu quero de imediato fazer um elogio, Liane, que continue sendo essa pessoa que luta pelo direito de outras pessoas. Na verdade, você não está lutando por seus benefícios, né? Você está lutando por uma classe, por um ideal. Continue sendo assim, porque nós necessitamos de pessoas como você, Liane, que enfrentam essas situações. Os omissos, existe uma frase muito forte que é pelas costas dos omissos que crescem os incompetentes e os mal intencionados, né? Então, continue com essa linha de trabalho, você sempre teve essa linha, na verdade, né, de lutar pelos direitos da grande massa, principalmente se tratando da agricultura, dos nossos produtores. Obrigado pela sua visita na manhã de hoje, Liane. Eu agradeço a participação e o lema é resistência.